Esta é a região dos Balcãs, conhecida por sua instabilidade e, em certos períodos históricos, chamada de barril de pólvora da Europa. O motivo disso é justamente essa instabilidade, que frequentemente levou países existentes a se dividirem em várias partes menores, muitas vezes em conflito umas com as outras. A dissolução da Iugoslávia é um exemplo disso, com a Sérvia tendo conflitos com a Bósnia ou Kosovo, por exemplo. Por causa disso, o termo balcanizar se tornou popular, significando, de modo geral, a divisão de uma região ou país em estados ou grupos menores e potencialmente hostis entre si. Neste vídeo, pensei em especular sobre alguns países que poderiam, e ressalto que não estou dizendo que vão ou deveriam, mas que poderiam se balcanizar, explicando quais são esses países, por que isso poderia acontecer e quais partes resultariam dessas divisões. Primeiro, Paquistão. Um dos principais problemas que o Paquistão enfrenta é o Baluchistão, parte da sua região sul, que é o lar do grupo étnico Baluchi. A região também alcança Irã e Afeganistão. O lado iraniano já causou pequenos confrontos e tensões com o Paquistão. O problema é que eles formam um grupo étnico próprio, com cultura e práticas muitas vezes diferentes do restante do Paquistão. Com a dissolução do Raj britânico, eles exigiram independência que os britânicos deveriam ter concedido. Por algum motivo, eles foram incorporados ao Paquistão, e seus líderes contestam isso desde então. Se o Paquistão conseguisse se separar e finalmente alcançar a tão desejada independência, é provável que outros grupos étnicos do Paquistão pudessem seguir o exemplo deles. Os Pashtuns podem querer se separar ou se unir ao Afeganistão, onde são maioria. Sindhis e Punjabis, em amarelo e marrom no mapa, também poderiam desejar se separar. Nesses casos, não creio que unir-se à Índia seria uma opção, apesar de também ter uma região do Punjab. As diferenças religiosas permanecem. Se esses 4 grupos étnicos se separassem de um Paquistão unificado, haveria na prática uma balcanização do país. Depois, na Líbia, África. Desde a Primavera Árabe e a remoção de Gaddafi do poder, a situação na Líbia tem sido muito instável. Diferentes grupos quiseram assumir o controle. Vários contestaram os resultados das eleições democráticas e o caos se instalou. Um conflito interno começou e durou de 2014 a 2020. E apesar de um recente cessar-fogo, a crise continua e o país está efetivamente dividido. Este mapa ilustra bem a situação. A parte ocidental do país, em verde, está majoritariamente sob o controle do Governo de Salvação Nacional, ou Congresso Nacional Geral, embora algumas outras áreas em verde claro estejam sob o controle do Governo de Acordo Nacional e seus aliados. A região oriental, em vermelho, é controlada pelo governo de Tobruk e pelo Exército Nacional Líbio. No sul, áreas são controladas por forças tuáticas, linhas amarelas, e locais, linhas azuis, em ambos os lados. A Líbia possui 3 regiões tradicionais, Tripolitânia, Fezã e Cirenaica. As linhas de controle não seguem exatamente essas divisões, mas estão próximas, tornando possível uma balcanização do país em 3 regiões ou 4 áreas de controle. A Espanha também é um exemplo em escala menos conflituosa. Vi uma pesquisa recente sobre a popularidade das monarquias na Europa. Enquanto o norte europeu tem opinião positiva sobre suas monarquias, o mesmo não ocorre na Espanha. A coroa espanhola, considerada símbolo de união por alguns, está cada vez mais sob escrutínio e críticas por seus escândalos. E como sabemos e já falamos várias vezes, a Espanha não é uma única nação, mas sim uma união de várias culturas locais e identidades diferentes. É verdade que apenas a Catalunha tentou declarar independência explicitamente, sem sucesso, mas existem outros movimentos fortes, como no País Basco, por exemplo. Pequenos grupos na Galícia e ainda menores na Andaluzia também querem independência. Mas, se a Catalunha sair da União, não é nada impossível que outros sigam o mesmo caminho, levando a uma balcanização da península. E quanto à Bélgica? Chamar de balcanização pode ser exagero, mas divisão certamente. Já discutimos isso várias vezes. A Bélgica é uma união frágil entre Flandres, de língua holandesa ao norte, Valônia, de língua francesa ao sul, regiões de língua alemã na fronteira, e Bruxelas, multicultural por ser capital da União Europeia.
A Bélgica é marcada por instabilidade política e, por vezes, passa meses sem governo funcional devido a isso. A chance de separação é menor por causa da União Europeia, mas ainda é possível que os dois estados se separem, deixando Bruxelas como cidade-estado da UE e as pequenas províncias de língua alemã se unam à Alemanha. No Oriente Médio, Iêmen. Somente em 1990 é que um Iêmen moderno e unificado passou a existir. Antes, havia o Iêmen do Norte e o Iêmen do Sul, sucessores do Reino do Iêmen, que se estendia um pouco pela Arábia Saudita, além da Federação da Arábia do Sul e do Protetorado Britânico da Arábia do Sul. Outros pequenos sultanatos e protetorados existiam na região antes desses. Uma diferença fundamental, alinhada às divisões anteriores, é religiosa. Muçulmanos, xiitas no norte e oeste e sunitas no leste e sul. Desde 2014, iniciou-se um conflito interno que opõe essas duas regiões. Mais uma vez, isso divide de fato o Iêmen em norte e sul, ou leste e oeste, dependendo de como você vê. Em vermelho no mapa está a República do Iêmen, reconhecida pela ONU. Em amarelo, laranja e azul estão forças militares específicas que mantêm controle regional, mas em aliança com o Conselho de Liderança Presidencial, o órgão oficial. Em verde está o Conselho Político Supremo, que é controlado pelo movimento Houthi. A divisão do país já existe de fato. É apenas uma questão de saber se isso será oficializado ou revertido. Outro exemplo não hostil seria o Reino Unido. Novamente, esse é um exemplo que já foi mencionado com bastante frequência em vídeos semelhantes. A separação do Reino Unido é como uma ameaça constante que, sinceramente, nunca parece se concretizar. A Escócia poderia ter saído, mas não saiu. E os movimentos de independência na Irlanda do Norte e no País de Gales são pequenos, mas existem. A Escócia optou por ficar no Reino Unido antes da saída da União Europeia, o que pode ter alterado opiniões locais, mas isso não aparece nas pesquisas recentes. O movimento de independência no País de Gales vem ganhando apoio lentamente, e a população católica da Irlanda do Norte também começou a crescer. Com seu status especial pós-Brexit, isso facilita ainda mais a reunificação com a República da Irlanda. Eu diria que a perda da Irlanda do Norte é a mais provável no curto e médio prazo, até mesmo uma inevitabilidade, eu diria. É incerto se uma separação completa e uma balcanização viriam em seguida. Se eu tivesse que apostar, diria que é improvável. Não podemos descartar a Rússia. A recente instabilidade causada e vivida pelo país levou muitos a discutir sua possível fragmentação. A Rússia é definitivamente uma reunião de muitas regiões muito diferentes, com grupos culturais específicos que são imensamente distintos uns dos outros. Afinal, como poderia ser diferente no maior país do mundo? No entanto, o processo de russificação e deslocamento populacional, iniciado primeiro pelo Império Russo e continuado pela União Soviética, que, apesar de ter sido absolutamente horrível, foi bem sucedido, levou a que a maioria da população em toda a Rússia fosse composta por russos. Então, essencialmente, não há motivo para uma divisão porque existe, de fato, uma nação hegemônica em todo o território. Somente no caso de um caos completo e colapso do Estado, seria possível uma divisão do território, mas por uma questão de controle regional e não de independência regional. E voltando ao Oriente Médio, temos o Iraque. A separação do Kurdistão do Iraque parece ser bastante provável em algum momento no futuro. No entanto, esse também parece ser o único grupo étnico que é diferente do restante do Iraque. Existe também uma divisão religiosa entre muçulmanos sunitas e xiitas. Os três maiores grupos demográficos no Iraque são, na verdade, os xiitas, os sunitas e os curdos. Estima-se que de 75% a 80% dos habitantes são árabes e de 15% a 20% são curdos. Outras minorias étnicas compõem apenas até 5% da população. Os xiitas estão mais localizados no leste do país, enquanto os sunitas estão no oeste. Além disso, as dificuldades que o governo tem em estabelecer controle em regiões fora da capital podem contribuir para uma possível divisão do país. Se os curdos saírem, isso pode desencadear uma divisão no restante do território também. Um último exemplo deste vídeo é a China. Um mapa etnolinguístico mostra que o país também não possui nacionalidade unificada. Há povos túrquicos no noroeste, tibetanos no sudoeste, mongóis no norte, alguns tailandeses, birmaneses e miao-miao no sul, e até alguns coreanos e tungúsicos no nordeste.
O restante do país é majoritariamente povoado pelo grupo étnico Han. Embora a região Han seja sem dúvida a mais populosa, e embora esse seja o grupo que está no controle, além de ser a esmagadora maioria da população, não é certo que a integridade territorial da China esteja garantida. Podemos também observar a bandeira das 5 nações da antiga República da China, que mostra essa diversidade interna. Os uigures podem conseguir recuperar a independência, assim como os tibetanos. Talvez os mongóis do norte da China queiram se unir à Mongólia, e até o sul da China queira se separar. Uma China balcanizada, reduzida à área de maioria Han, não seria muito diferente em população ou poder econômico, mas pareceria muito menor no mapa e perderia grande parte de sua importância geopolítica e militar. Esses são alguns países que poderiam, embora alguns provavelmente não o façam tão cedo, se balcanizar. Não estou dizendo que eles vão ou deveriam, mas alguns têm certa lógica na ameaça de se dividir, como Espanha, Bélgica, Reino Unido, Paquistão ou Iraque, onde há diferentes identidades nacionais em seus territórios. Embora a escala, o conflito e a probabilidade sejam imensamente diferentes entre eles. Outros, como China ou Rússia, são improváveis, mas ainda são uma possibilidade devido ao tamanho gigantesco, enquanto alguns surgem de conflitos prolongados, como o Iêmen. O que você acha? Existe uma possibilidade real de algum desses países se dividir ou se balcanizar? E que outros países eu não mencionei? Me diga nos comentários. Inscreva-se para ver os próximos vídeos. Até a próxima para mais conhecimento geral.